Bem-vindos ao módulo 2, onde vamos aprender sobre os limites. Hoje, na aula número 1, vamos ver como criar limites de italiano, os diferentes métodos e vamos compará-los. Os temas que a gente vai aprender hoje, então, na aula número 1 do módulo 2, são os limites gerados por imagens de satélite, como desenhar o limite na mão, como importar o arquivo do mapeamento do limite, sobre as informações de cliente, fazenda e talhão. E no final, vamos fazer uma comparação dos métodos e vamos falar sobre as vantagens e desvantagens. Quando você faz login no Launchpad pela primeira vez, você vai ver essa tela aqui, onde apresentamos as 4 formas que você tem de usar ou carregar limites na plataforma. A gente pode usar uma ferramenta que está no Launchpad para selecionar limites gerados por satélite, que a gente vai aprender. Você pode usar campos de demonstração, que estão carregados. Você pode desenhar na mão, ou você pode carregar o seu arquivo de mapeamento. Vamos ver a primeira opção, selecionar limites. Então, eu posso vir aqui em começar, e ele vai me levar para a ferramenta de seleção de limites. Vamos esperar para ele carregar. Estão vendo? Quando não for a primeira vez, ou se eu quiser voltar para essa ferramenta, é só vir aqui no menu, selecionar limites. E eu volto para essa ferramenta. Essa ferramenta, onde tem os retângulos cinza, são áreas mapeadas, ou seja, áreas onde eu posso ir e pegar o limite, sem necessidade de fazer o mapeamento. Então, vamos supor, eu vou vir aqui numa área aleatória, aqui no Brasil, eu vou aproximar, vou esperar para ele carregar. Estão vendo? Ele vai carregando os polígonos. Como que são mapeados ou detectados esses limites? São feitos através de imagem satelital. Então, vamos aqui para uma área onde tem mais. Então, a precisão não é alta, tá? Então, a gente realmente não recomenda usar esses limites gerados a partir de imagem de satélite para fazer o projeto de linhas. Porque pode ter deslocamento, porque você vai lá e às vezes não vai bater. Às vezes, a imagem que foi usada para criar o polígono está desatualizada, mas serve, por exemplo, para você ter uma ideia como vai ficar o seu projeto. Se você vende projetos para o produtor, você é um prestador de serviços, você pode mostrar para ele sem necessidade de ir lá no campo, mapear como que vai ficar o projeto. Se ele gostar, você consegue até ver mais ou menos o custo que vai ter, porque você tem uma aproximação de hectares e tudo mais. Se ele gostar, aí você vai lá, faz um mapeamento com precisão e faz realmente o projeto final. Então, tem alguns usos que são de demonstração ou para ter uma ideia de como vai ficar o projeto. Agora, vamos supor que eu quero realmente usar um limite desses daqui. Vamos supor que eu escolho esse daqui, então eu clico acima dele e eu preciso falar para o Launchpad quem é o cliente, qual é o nome da fazenda e dar o nome para o talhão. Então, aqui eu preciso marcar para ele cliente. Você não vai ter nenhum cliente se for a sua primeira vez no Launchpad, então você vai adicionar o seu cliente. Eu vou colocar aqui o nome. Vou colocar no módulo 2, que é o que a gente está. E vou colocar aula 1 de exemplo. Salvar. E salvo aqui. E aqui ele me pergunta se eu quero ir para o Path Planner ou Equipment Explorer. Eu vou para o Path Planner, começar. E eu volto aqui no início e eu vou procurar aqui. Então, vou usar o funil que eu expliquei no módulo 1, cliente, módulo 2. E ele já me mostra aqui. Agora, eu já posso fazer o projeto de linhas nesse talhão que eu salvei. Vamos ver agora como desenhar o talhão na mão. Para isso, eu vou ir no menu, aba talhões. Vou vir aqui, novo.
Vou aproximar na área que eu quero desenhar o talhão. Vamos supor que eu quero desenhar esse talhão aqui. Vou selecionar o produtor, da mesma forma que a parte anterior. Ou escolho um produtor que eu já tenho adicionado, ou eu crio o meu próprio produtor. Eu vou escolher o que eu criei antes, módulo 2, agora a fazenda aula 1, e o nome do talhão eu vou colocar desenho. Para lembrar que é o meu desenho na mão. Adicionar limite, iniciar desenho. E eu começo a clicar, então eu vou clicando no meu limite. Quando eu termino, eu faço duplo clique. Então, 2 vezes bem rapidinho de clique para finalizar o desenho. Aí ele me mostra, eu consigo mover os pontos se eu quiser, ajustar, adicionar um ponto clicando onde não tem ponto, eu posso clicar e adicionar um ponto, um vértice. E eu vou ajustando. Finalizei, eu dou o nome aqui de novo, que era desenho. Eu venho aqui, marquei 56,59 hectares, tipo exterior, e eu salvo. E pronto, meu limite está salvo na minha organização. Por último, vamos ver como carregar arquivos de mapeamento. Então, se você foi no campo, pegou o trator, uma moto com antena GPS ou um quadriciclo, você mapeou o seu limite com precisão lá. Você tem, por exemplo, um shape ou você tem um KML, como carregar esses arquivos? Você vai no menu, arquivos. Quando você tiver um shapefile, você precisa que todos os arquivos do shape estejam numa pasta zipada. Então, o shapefile são vários arquivos. Tem o shape realmente, CHX, PRJ, DBF, CPX. Então, todos precisam estar juntos numa pasta. Você não pode apenas marcar o que fala shape. Então, você tem a sua pasta com o shapefile. Você vem aqui, clique direito, compactar para arquivo zip. Então, ele vai ficar assim, zipado. Esse é o arquivo que você precisa carregar. Eu vou vir aqui, então, menu, arquivos, carregar ficheiro, e eu vou marcar a minha pasta zipada. Eu vou abrir e vou carregar. Perfeito. Agora, isso é para o shape. Carregar ficheiro, pode ser KML. O KML é um arquivo só, aí você não precisa colocar numa pasta zipada, é apenas o KML. Abrir, carregar. Algumas das perguntas que geralmente eu recebo. Preciso carregar um por um se eu tenho vários shapes? Coloca todos os shapes numa pasta, zipa a pasta e carrega todos de uma vez só. O KML sim precisa ser um por um. Outra pergunta comum: vocês apenas recebem shape KML? Não. Você pode carregar, por exemplo, pasta XS3 da John Deere, precisa estar zipada, arquivo CN1 da CNH, arquivos da Precision Planting, pode ser também, sempre numa pasta zipada. Às vezes pode acontecer para algum dos outros arquivos que não são shape ou KML, que são imediatos, para um arquivo, por exemplo, uma pasta XS3, alguma coisa do tipo, você pode ver o status como em processamento ou na fila. E logo depois vai aparecer sucesso quando o seu arquivo for carregado. Se você ver o erro, por exemplo, a gente recebe um alerta. Então, eu e a equipe de desenvolvimento recebemos um alerta de que deu erro no carregamento de um arquivo e a gente vai entrar em contato. Vamos ver um resumo das vantagens e desvantagens de cada método que a gente falou na aula. Para limites de satélite, as vantagens que a gente pode falar é que temos limites para quase todo o mundo. Ele é fácil de usar e você não precisa ir para o campo. Porém, a desvantagem desse método, como eu falei
na aula é que ele tem uma baixa precisão. Então, o uso que a gente recomenda é para demonstrações ou pré-projeto, para ter uma ideia. Desenhar na mão, ele também é fácil de usar, você também não precisa ir para o campo. E a vantagem de ter essa ferramenta dentro do Launchpad é que você, se quiser desenhar na mão, não precisa usar outro software e depois trazer para dentro do Launchpad. Você faz tudo no mesmo ambiente. Também a sua desvantagem, porque usamos como referência a imagem satelital, é a pouca precisão. E também o uso que a gente recomenda é para demonstrações ou pré-projetos. O importar, a principal vantagem que ele tem é que ele é o mais preciso. Então, você faz um mapeamento no campo e traz esse limite para a plataforma com precisão. E outra vantagem é que a gente hoje está aceitando vários formatos para os limites. Desvantagens, ele tem algumas desvantagens. Você precisa ter o equipamento no campo, precisa de bom sinal, porém isso é preciso para fazer qualquer projeto de linha com precisão. Você vai precisar de ter um bom sinal e ter os equipamentos. Você, para fazer um mapeamento, precisa se deslocar até o campo e precisa de tempo, que eu acho que uma das desvantagens mais importantes. Muitas vezes o cliente não tem tempo para fazer o mapeamento, então algumas pessoas optam por usar algum outro método. Lembrando, sempre a precisão é o principal. E sim, o uso dos limites importados são os que a gente recomenda para fazer projetos de linhas. Então, esses são os temas dessa primeira aula do módulo 2 de limites e vamos para a próxima.